Olá, meu nome é Lucilene Oliveira e este é meu segundo vídeo do ensino médio sobre quantas calorias ingerir por dia. Para saber quantas calorias se deve consumir por dia, deve-se calcular o gasto calórico total diário, que leva em consideração a energia que o organismo gasta para manter as funções básicas, como o respirar, o funcionamento do cérebro ou os batimentos do coração, e a energia que é gasta em atividades extras, feitas ao longo do dia, como cozinhar, trabalhar ou praticar exercícios físicos. Para quem quer manter o peso atual, normalmente é recomendado manter a ingestão de calorias iguais ao valor do gasto calórico, enquanto que para quem quer emagrecer, se deve diminuir a ingestão entre 250 a 1.000 calorias diárias. No caso de quem deseja engordar, deve-se aumentar a ingestão de 500 calorias por dia na alimentação. Se eu não como, me dá nó nas tripas, me ataca a gripe, não posso dormir. Enche meus olhos, eu fico tão fraco. A recomendação diária de ingestão de calorias pode ainda variar de acordo com algumas situações, como gravidez ou desnutrição. Por exemplo, por isso é aconselhado realizar uma consulta com um médico ou nutricionista para indicação de um plano alimentar personalizado. O que são calorias? Calorias são a quantidade de energia que um determinado alimento fornece após ser consumido, contribuindo para as funções essenciais do organismo, como respiração, produção de hormônios e funcionamento do cérebro. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate. Os principais grupos de alimentos que fornecem energia para o corpo são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Ao consumir os alimentos, eles são digeridos, liberando então a energia que é usada pelo organismo. É importante lembrar que, quando se consome mais calorias do que as necessárias por dia, o corpo armazena esse excesso na forma de gordura, causando o ganho de peso e favorecendo problemas de saúde, como diabetes, obesidade ou doenças cardiovasculares. Como é calculada a ingestão calórica diária? A quantidade de calorias que se deve ingerir por dia pode ser calculada usando a fórmula elaborada pela Organização Mundial de Saúde, onde se multiplica o gasto energético basal, que é a quantidade de energia que o organismo gasta para manter funções básicas, pelo fator de atividades, que considera a energia gasta em atividades como cozinhar, trabalhar e praticar exercícios físicos. Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer. Eu como de uma só vez a comida São calculadas as calorias para emagrecer. Para emagrecer, normalmente é recomendado reduzir entre 250 a 1.000 calorias diariamente da dieta ao gasto calórico total. O valor de calorias que se retira varia de acordo com o peso atual,
o peso desejado, o sexo, a idade, a altura, o tempo da dieta e a energia gasta nas atividades ao longo do dia. Exemplo de cálculo de ingestão calóricas para emagrecer. Para saber quantas calorias uma mulher de 30 anos, com 60 quilos, 150 centímetros de altura, que trabalha sentada, que faz caminhada 3 horas por semana e que quer alcançar o peso de 50 quilos, a calculadora faz os seguintes cálculos. Gastos energéticos basal: 14,818 vezes o peso, mais 486,6, que é igual 1.375,68 calorias. Gasto calórico total: 1.375,68 calorias, vezes fator de atividade, 1,55, que é igual a 2.132,3 calorias. 2.132,3 calorias menos 500 calorias é igual a 1.632,3. Por isso, a quantidade de calorias que essa mulher precisa ingerir para emagrecer é de 1.632,3 calorias por dia. A quantidade de calorias favorece o emagrecimento e também garante a ingestão de carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas e minerais necessários para manter a saúde e bem-estar. Cálculo de calorias para engordar. Para engordar, normalmente é recomendado aumentar a ingestão de 500 calorias por dia na dieta, acima do gasto calórico total. No entanto, o número de calorias a aumentar pode variar de acordo com o peso atual, o peso desejado, o sexo, a idade, a altura, o tempo da dieta e a energia gasta nas atividades ao longo do dia. Exemplo de cálculo de ingestão calórica para engordar. Para saber quantas calorias uma mulher de 30 anos com 45 quilos, 150 centímetros de altura, 1,50 m de altura, que trabalha sentada, que faz caminhada 3 horas por semana e que quer alcançar o peso de 50 quilos. A calculadora faz os seguintes cálculos. Gasto energético basal, 14,618 vezes o peso, mais 486,6, que é igual a 1.153,41 calorias. Gasto calórico total, 1.153,41 calorias vezes fator de atividade, 1,55. 1.787,78 calorias. 1.787,78 calorias mais 500 calorias é igual a 2.287,7. Isso significa que a quantidade de calorias que essa mulher precisa ingerir para engordar é de 2.287,7 calorias por dia. Por que é importante saber quantas calorias ingerir? Saber a quantidade de calorias que se deve ingerir é importante, pois consumir a quantidade adequada de calorias na alimentação ajuda a manter a saúde e o bem-estar geral.
No entanto, ingerir mais calorias do que se gasta por dia pode promover o ganho excessivo de peso, contribuindo para problemas de saúde como diabetes, obesidade ou doenças cardiovasculares, por exemplo. Por outro lado, consumir menos calorias do que se gasta no dia é uma das ferramentas usadas para auxiliar o emagrecimento de pessoas que estejam com sobrepeso ou obesidade. Como ingerir as calorias recomendadas? Algumas dicas para manter a ingestão de calorias dentro do valor recomendado de acordo com o objetivo são: comer 2 porções de vegetais frescos por dia no almoço e jantar, como brócolis, alface, acelga, chuchu, abobrinha ou quiabo. Consumir de 2 a 3 porções de frutas por dia, como laranja, mamão, ameixa, abacaxi, kiwi, acerola, figo, uva, melão. Fazer de 5 a 6 refeições por dia, em porções pequenas. Priorizar as metas como com baixo teor de gordura, como tofu, ovos, peixes de carnes brancas ou frangos. Priorizar as gorduras saudáveis, como azeite, óleo de abacate, óleo de coco, semente de chia, abóbora ou girassol. É importante também priorizar o consumo de cereais integrais, como arroz integral e macarrão integral, pois ajudam no controle da fome, evitando a ingestão excessiva de alimentos na dieta. Além disso, é recomendado praticar atividades físicas regularmente, pois ajuda a equilibrar a necessidade calórica diária, prevenindo doenças como obesidade, diabetes, pressão alta, depressão ou ansiedade. Conheça IMC, o que é, como calcular e tabela de resultados. IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal, que é cálculo que serve para avaliar se a pessoa está dentro do seu peso ideal em relação à altura. Assim, de acordo com o valor do resultado do IMC, a pessoa pode saber se está dentro do peso ideal, acima ou abaixo do peso desejado. Estar dentro do peso certo é importante, porque estar acima ou abaixo desse peso pode influenciar bastante a saúde, aumentando o risco de doenças como desnutrição quando se está abaixo do peso, e AVC ou infarto quando se está acima do peso. Assim, é comum os médicos, enfermeiros e nutricionistas avaliem o IMC da pessoa nas consultas de rotina para verificar a possibilidade de doenças que a pessoa pode estar predisposta. Calcular o IMC. O cálculo do IMC deve ser feito usando a seguinte fórmula:
matemática, peso dividido por altura vezes altura, mas você também pode saber se está dentro do peso ideal utilizando a nossa calculadora online, apenas inserindo seus dados. Se eu não como, me dá nó nas tripas, me ataca a gripe, não posso dormir. Enche meus olhos, eu fico tão fraco que até Essa o mosquito vai me destruir. Se eu não como, fórmula é ideal para calcular o peso de adultos saudáveis. Além disso, também pode ser usado o cálculo da relação cintura-quadril para avaliar o risco de ter doenças cardiovasculares como diabetes e infarto. Tabela de resultados do IMC. Cada resultado do IMC deve ser avaliado por um profissional de saúde. No entanto, a tabela a seguir indica os possíveis resultados do IMC de acordo com a Organização Mundial da Saúde, sendo que o IMC entre 18,5 a 24,9 representa o peso ideal e o menor risco de algumas doenças. quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de Classificação muito baixa de peso, IMC 16 a 16,9 quilos por metro cúbico. O que pode acontecer? Queda de cabelo, infertilidade, ausência menstrual. Abaixo do peso, IMC 17 a 18,4. O que pode acontecer? Fadiga, estresse, ansiedade. Peso normal, IMC 18,5 a 24,9. O que pode acontecer? Menor risco de doenças cardíacas e vasculares. Acima do peso, IMC 25 a 29,9. Pode acontecer fadiga, má circulação e varizes. Obesidade grau 1, IMC 30 a 34,9. Pode acontecer diabetes, angina, infarto, aterosclerose. Obesidade grau 2, 35 a 40 IMC. Pode acontecer apneia do sono, falta de ar. Obesidade grau 3, IMC maior que 40. Pode acontecer refluxo, dificuldade para se mover, escaras e diabetes. Se eu não como, me dá nó nas tripas, me ataca a gripe, não posso dormir. Enche meus olhos, eu fico tão fraco que até o mosquito vai me destruir. Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer. Quem não estiver dentro do peso ideal deve adequar a alimentação e fazer exercícios para conseguir atingir o peso mais indicado para sua altura e idade. Quando se está abaixo do peso ideal, deve-se aumentar o consumo de alimentos ricos em nutrientes, para que o corpo tenha o necessário para se proteger de doenças. Já quem está acima do peso ideal deve consumir menos calorias e fazer algum tipo de atividade física para eliminar os estoques de gordura que aumentam o risco de doenças cardíacas. Aqui a gente vê figuras mostrando os vários tipos de peso. O abaixo do peso com IMC 17 a 18,4. O normal, que é o IMC 18,5 a 24,9. O excesso de peso com IMC 25 a 29,9. E a obesidade com IMC acima de 30. Como melhorar o resultado do IMC? Quando o resultado do IMC não é o ideal, existem alguns cuidados
principalmente com alimentação, que podem ajudar a atingir o valor ideal. O que fazer para baixar o IMC? Se o resultado do IMC estiver acima do ideal e a pessoa não for muito musculosa, nem atleta, pode indicar que é preciso emagrecer, eliminando o acúmulo de gordura que contribui para o peso alto. Para isso, deve-se comer somente alimentos ricos em vitaminas e minerais, tendo cuidado de diminuir o consumo de alimentos industrializados e ricos em gorduras como massa folhada, bolos, biscoitos recheados e salgadinhos, por exemplo. Para que os resultados sejam alcançados ainda mais rápido, é aconselhado fazer exercícios para aumentar o gasto calórico e aumentar o metabolismo. Recorrer a chás e suplementos naturais podem ser um estímulo para ajudar a emagrecer de forma mais rápida e saudável, sem ter que passar fome. Alguns exemplos são o chá de hibisco ou o chá de gengibre com canela, mas um nutricionista poderá indicar outros que sejam mais adequados às necessidades de cada pessoa. O que fazer para aumentar o IMC? Se o resultado do IMC estiver abaixo do ideal, o que se deve fazer é aumentar a ingestão de alimentos ricos em vitaminas e minerais de boa qualidade, mas sem cair no erro de comer alimentos processados e ricos em gorduras trans. Pizzas, frituras, cachorro-quente e hambúrguer não são os melhores alimentos para quem precisa aumentar o peso de forma saudável, porque este tipo de gordura pode se acumular no interior das artérias, aumentando o risco de doença cardíaca. Quando não calcular o IMC? Apesar do IMC ser muito utilizado para verificar se o indivíduo está acima do peso ou não, este método possui algumas falhas e, por isso, recomenda-se que, além dele, utilize outros meios de diagnósticos para verificar se o indivíduo está realmente acima ou abaixo do peso ideal, como a medição da prega de gordura. Sim, o IMC não é o parâmetro ideal para se avaliar o peso ideal em atletas e pessoas muito musculosas, porque não leva em consideração o peso dos músculos. Nesse caso, a medida do pescoço é a melhor opção. Idosos, porque não leva em consideração a redução natural dos músculos nessas idades. Durante a gravidez, porque não leva em consideração o crescimento do bebê. Além disso, ele é contraindicado em caso de desnutrição, ascite, edemas e em pacientes acamados. Um nutricionista poderá pessoalmente fazer todos os cálculos necessários para avaliar seu peso e o quanto precisa engordar ou emagrecer, levando em consideração o estado de saúde geral. Por que é importante estar dentro do peso ideal?
É importante estar dentro do peso ideal porque o peso certo está intimamente ligado ao estado de saúde da pessoa. Quero comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz. Eu quero carne assada, Ter banana amassada com leite, sucrilho depois. um pequeno acúmulo de gordura no corpo é importante para que hajam reservas de energia para quando a pessoa ficar doente, ter tempo para se recuperar. No entanto, o excesso de gordura se acumula no fígado, na cintura e também dentro das artérias, dificultando a passagem do sangue, e isso aumenta o risco de doenças cardíacas. Por isso, estar dentro do peso ideal é importante para aumentar a saúde, prevenindo doenças cardiovasculares e aumentar a qualidade de vida. Assim, quem está abaixo do peso deve aumentar o volume muscular para aumentar de peso de forma saudável. E quem está acima do peso deve queimar gordura para ganhar saúde. IMC infantil: como calcular o peso ideal da criança? O índice de massa corporal IMC infantil é utilizado para avaliar se a criança ou adolescente está no peso ideal, podendo ser feito nas consultas com o pediatra ou em casa pelos pais. O IMC infantil é uma relação entre o peso e a altura da criança entre 6 meses a 18 anos, que é indicada se o peso atual está acima, abaixo ou dentro do normal, ajudando a identificar a desnutrição ou obesidade infantil. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre tatu. De cobra faz mal, mas que Normalmente, o pediatra relaciona o valor do IMC com a idade, para verificar se o desenvolvimento da criança ou do adolescente está acontecendo de acordo com o esperado. Assim, caso seja verificado que há alterações nessa relação, o pediatra pode indicar, juntamente com o nutricionista, alterações nos hábitos alimentares. O que fazer se o IMC estiver alterado? Para chegar ao IMC adequado para a criança, deve ser feita alterações no estilo de vida e nos hábitos alimentares, que envolvam não só a criança, mas também o meio familiar onde ela está inserida. Aumentar o IMC. Caso o IMC se situe abaixo dos valores considerados normais, é importante levar a criança a um pediatra e nutricionista, pois é necessário avaliar vários fatores que ajudam a identificar a causa da perda de peso e quais os problemas nutricionais existentes, de forma a definir estratégias que permitam que a criança recupere o seu peso. Em geral, a recuperação do peso consiste na realização de uma dieta que inclua alimentos ricos em proteínas e gorduras boas, além da ingestão de um multivitamínico e um complemento nutricional, como a Pediasure, que ajuda a fornecer mais calorias e a complementar a dieta. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho
Como diminuir o IMC? Quando o IMC é alto, pode ser indicativo de sobrepeso ou obesidade, sendo importante que o tratamento se concentre na promoção de hábitos e comportamentos alimentares saudáveis. Pobre em açúcar, açúcares e gorduras. Um estilo de vida adequado, que promova a atividade física e a promoção de uma autoestima positiva. Para superar o excesso de peso, o tratamento não deve ser apenas focado na criança. É também importante avaliar o ambiente familiar e fazer mudanças que envolvam todos os membros da família. Além disso, o mais indicado é que a criança com excesso de peso não seja avaliada apenas por um nutricionista, mas por uma equipe multidisciplinar, que também inclua um pediatra e um psicólogo, o que permitirá que a modificação de hábitos seja alcançada e mantida ao longo do tempo. Peso ideal para a altura, com calculadora online. O peso ideal é o peso que a pessoa deve ter para sua altura, sendo isso importante para evitar complicações como obesidade, hipertensão e diabetes, ou até mesmo a desnutrição. Quando a pessoa está muito abaixo do peso, para calcular o peso ideal, deve-se calcular o índice de massa corporal IMC, que leva em consideração a idade, peso e altura. É importante mencionar que o IMC não leva em consideração a quantidade de gordura de músculos ou de água que a pessoa apresenta, sendo apenas uma referência de peso para a altura da pessoa. Por isso, se uma pessoa possui muita massa muscular ou apresenta retenção de líquidos, o peso ideal indica que o IMC poderá não ser o mais adequado, sendo necessário, nesses casos, realizar uma avaliação nutricional. O peso ideal é uma estimativa do quanto uma pessoa deve pesar para a sua altura. No entanto, existem outros fatores importantes que devem ser levados em consideração, como gordura, músculo e água, para determinar qual é de fato o peso ideal. Se existir alguma dúvida em relação ao peso, o ideal é ir ao nutricionista para que seja feita uma avaliação nutricional completa, pois nessa avaliação é possível que seja levado em conta os antecedentes e que seja feita a medição do percentual de gordura, músculos, atividades físicas, entre outros. Tabela de peso para crianças. Idade 1 mês, peso 3,2 a 4,8. Essa tabela é uma tabela indicando o peso até os 5 anos de idade das meninas. 2 meses,
de 4,6 a 5,8. 3 meses, 5,2 a 6,6. 4 meses, 5,6 a 7,1. 5 meses, 6,1 a 7,8. 6 meses, 6,4 a 8,4. 8 meses, 7,7 a 9 quilos. 9 meses, 7,2 a 9,4. 10 meses, 7,4 a 9,6. 11 meses, 7,8 a 10,2. 1 ano e meio, 9 a 16 a 11,6. 2 anos, 10 a 13 quilos. 3 anos, 11 a 16 quilos. 4 anos, 14 a 18,6. E aos 5 anos, 15,6 a 21,4. Eu quero carne assada, banana amassada com leite, sucrilho depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitão, a cobroa depois. A seguir, indicamos a tabela de peso até os 5 anos de idade dos meninos. Com 1 mês, o peso ideal é 3,8 a 5 quilos. Com 2 meses, 4,8 a 6,4. Com 3 meses, 5,6 a 7,2. Com 4 meses, 6,2 a 7,8. Com 5 meses, 6,6 a 8,4. Com 6 meses, 7 a 8,8. Com 7 meses, 7,4 a 9,2. Com 8 meses, 7,6 a 9,6. Com 9 meses, de 8 a 10 quilos. Com 10 meses, 8,2 a 10,2 quilos. 11 meses, 8,4 a 10,6 quilos. 1 ano, 8,6 a 10,8. 1 ano e meio, 9,8 a 12,2. 2 anos, 10,8 a 13,6. 3 anos, 12,8 a 16,2. Com 4 anos, 14,4 com 18,8. E aos 5 anos, 16 a 21,2 quilos. No caso das crianças, o peso é uma medida mais sensível do estado nutricional do que a altura, porque reflete a ingestão nutricional recente. Por isso, as tabelas acima indicam o peso para a idade. A relação entre peso e altura começa a ser levado em consideração a partir dos 2 anos de idade. Como chegar ao peso ideal? Quando a pessoa está fora do seu valor de peso ideal, deve consultar o nutricionista para iniciar uma dieta adaptada às suas necessidades, para aumentar ou diminuir de peso. Além disso, também deve consultar um professor de educação física para iniciar um plano de exercícios adequado. Se está acima do peso. Para quem está acima do peso ideal e quer alcançá-lo, é importante aumentar o consumo de alimentos saudáveis, ricos em fibras e baixos em calorias, como por exemplo, berinjela, gengibre, salmão e as sementes de linhaça. Esses alimentos ajudam a acelerar o metabolismo e diminuem a ansiedade, favorecendo a perda de peso. Para alcançar o objetivo mais rápido, é recomendado que seja realizado exercícios para aumentar o gasto calórico e o metabolismo.
O nutricionista pode indicar alguns chás e suplementos naturais, caso seja necessário, para favorecer a perda de peso e diminuir a ansiedade. No caso de obesidade mórbida, o médico poderá indicar o uso de alguns medicamentos que ajudem, em conjunto com uma dieta adequada e prática de atividades físicas, a baixar de peso. Outra opção é a cirurgia bariátrica, que é indicada para pessoas obesas e que já tentaram perder peso por meio da realização de dieta, mas que não conseguiram. Além do peso ideal, também é importante saber o resultado da relação cintura-quadril, para avaliar o risco de ter doenças cardiovasculares como diabetes e infarto. Se está abaixo do peso. Se o resultado do IMC estiver abaixo do peso ideal, é importante procurar a orientação de nutricionista para que seja feita uma avaliação nutricional completa e seja indicado com um plano nutricional adaptado às necessidades individuais da pessoa. Em princípio, o ganho de peso deve acontecer de forma saudável, favorecendo o aumento de peso por meio de hipertrofia muscular e não por meio de acúmulo de gordura no organismo. Por isso, o consumo de alimentos como pizzas, frituras, cachorro-quente e hambúrguer não são as melhores opções para quem necessita ganhar peso de forma saudável, já que esse tipo de gordura pode ficar acumulada no interior das artérias, aumentando o risco de doenças cardíacas. Para conseguir aumentar a massa muscular, é importante ingerir alimentos ricos em proteínas como ovos, queijos, leite e derivados, frango ou salmão, além de comer a cada 3 horas para aumentar a ingestão calórica. Em alguns casos, a falta de apetite pode estar relacionada com algumas doenças físicas ou emocional, e o médico poderá indicar a realização de exames médicos para identificar qual pode ser a causa da perda de apetite, de peso. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora. Como saber quantos quilos precisa emagrecer? Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de Para cobre emagrecer de tatu. De cobra faz mal. sem engordar de novo, é aconselhado perder entre meio a 1 quilo por semana, o que significa emagrecer 2 a 4 quilos por mês. Assim, se tiver que emagrecer 8 quilos, por exemplo, são necessários no mínimo 2 meses de dieta e atividade física orientada. Eu quero carne assada, banana amassada com leite, sucrilho depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitão. Porém, é importante reajustar a dieta e intensificar a atividade física quando estiver mais próximo do peso ideal, porque normalmente a perda de peso fica mais lenta do que no início da dieta. Mas, para saber exatamente quantos quilos tem que emagrecer,
é importante primeiro saber qual o peso ideal a alcançar, de acordo com a sua altura e idade. Por isso, preencha os seus dados nesta calculadora e saiba também quantas calorias deve ingerir por dia para alcançar seu peso ideal. Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha... Depois de saber o peso ideal, é importante praticar exercícios adaptados à capacidade física e fazer uma dieta equilibrada, pois dietas muito restritivas nem sempre são eficazes e normalmente é por isso que se engorda de novo. Além disso, antes de emagrecer, é também fundamental consultar um médico para avaliar o estado de saúde, pois algumas doenças como artrite, osteoporose, pressão alta precisam de orientação específica e o uso de alguns remédios podem também dificultar a perda de peso. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita... Emagrecer não é necessário somente por questões de estética, mas porque o excesso de gordura no corpo pode aumentar o risco de doenças graves. Veja como anda a sua saúde. Os homens também precisam estar sempre dentro do seu peso ideal para evitar doenças como infarto e AVC, que podem acontecer devido ao excesso de gordura na região abdominal e principalmente no interior das artérias, que levam sangue para o coração. Veja um conteúdo especialmente indicado para os homens que precisam emagrecer. Saber se estou bem de saúde? Para saber se está bem de saúde, é importante consultar o médico de forma regular, para que se possa ser solicitados e realizados exames que indicam como está a saúde, como por exemplo a medição de pressão arterial, concentração de açúcar no sangue e realização de exames de urina. Quando os exames encontram-se alterados, pode ser indicativo de problemas de saúde como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca ou obesidade, por exemplo. E nestes casos, é importante que os resultados sejam avaliados pelo médico, para que se possa ser feito o diagnóstico correto e iniciado o tratamento adequado. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá! Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora.